Amados, bom dia. Com suas Bíblias lá em Salmo 119. Nós vamos continuar estudando esse salmo. Salmo 119, do verso 17 ao verso 24. Nós iniciamos há algumas semanas aí o estudo desse salmo, com o título que nós demos, Quanto Amo a Tua Lei. Nós vamos continuar estudando o que o salmista escreve nesse salmo tão belo, tão lindo. Que lições ele tem para nós nessa manhã. Vamos continuar aprendendo um pouco com o salmista sobre a sua experiência, o seu entendimento da revelação de Deus através desse salmo. Como já foi dito aos irmãos algumas semanas anteriores também, esse salmo é dividido em bloco de 8 versículos, né? E conforme o alfabeto hebraico, cada 8 versículos inicia-se com uma consoante do alfabeto hebraico. Não do nosso, né? O nosso é um pouco diferente. Então, no original, a cada 8 versículos, 8 versículos são compostos por uma mesma letra. Inicia-se com a mesma letra. Se você olhar na sua Bíblia, não traz isso, porque ela traz em português, não está em hebraico. E aqui nós vemos o terceiro bloco desse salmo, a terceira divisão que nós encontramos, do verso 17 ao verso 24. Vamos ler todos juntos? Vamos ficar em pé. Vamos ler juntos esse salmo. Salmo 119, de 17 a 24. Juntos? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie e fale ao nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, desvende, Senhor, as Tuas verdades, as maravilhas da Tua lei para cada um de nós. Para que conheçamos ao Senhor as Tuas instruções, para que possamos guiar, Senhor, a nossa vida de conformidade com a Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, nos ajuda nessa manhã. Amém. A semana passada, Davi, que a gente viajou, não foi? Semana passada. Nós estávamos aí na estrada, aqui em Campo de Peris, e a Shirley até fez um comentário sobre a ferrovia, né? Tinha lá os trilhos lá do trem, passou do nosso lado um trem grande, né? Bastante grande mesmo, pesado. E ela fez um comentário e disse que não estava vendo os trilhos porque o mato estava encobrindo. Em determinado momento, o Davi até chegou ao momento de mostrar para ela: olha, agora dá para ver 2 trilhos aqui, e é por aqui que o trem está passando. Eu nunca tinha visto, não tinha visto ainda que era tão perto assim da rodovia. Para mim era mais longe. Disse, não, temos 2 trilhos, temos um lá e um aqui. Mas esse daqui bem pertinho da BR, né? E aquilo me lembrou esse texto. Esse texto, quando eu li, eu lembrei desses 2 trilhos. É interessante. O salmista ele usa aqui 2 coisas para nos mostrar
como é nosso relacionamento, ou como deve ser nosso relacionamento com a lei de Deus e com a sua palavra. Nós podemos comparar que a oração e a meditação na palavra são dois trilhos de uma vida que é conduzida à vontade do Senhor. A direção que nós temos que seguir para conduzir a nossa vida tem que ser fundamentada nesses dois trilhos. É sobre isso que o salmista fala. Ele ora e medita nessa lei. Nós temos duas divisões nesses 8 versos, do verso 17 ao verso 19, nós podemos contemplar aqui e ler a oração de um servo do Senhor que pede para que Deus desvende para ele a sua lei, para que ele possa ser instruído. Do verso 20 ao verso 24, nós vemos o desejo desse servo do Senhor em obedecer confiante nessa lei, mesmo em momentos difíceis, em momentos de pura perseguição ou dificuldade. Então nós vemos esses dois blocos nesses versos: a oração pela palavra e o desejo e confiança nela em todos os momentos. É sobre isso que nós vamos falar com vocês, meditando um pouco nesses 8 versos. Primeiro, do verso 17 ao verso 19, o salmista no verso 17 diz assim: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O que nós vemos nesse texto? A ideia aqui de generosidade, a ideia de fazer um favor a alguém, fazer algo bondoso a alguém. E o salmista faz essa oração: seja generoso para comigo, Senhor. Mas é interessante, o salmista não se coloca como alguém qualquer pedindo, mas sim como um servo. Seja generoso para com teu servo, para que então eu possa viver e observar a tua lei. A ideia de viver e observar é a mesma: conduzir a vida, viver a vida fundamentada na instrução divina. Nós temos pelo menos 3 lições que eu posso perceber nesse verso, que eu acho que são válidas para nós nessa manhã. A primeira é que a bondade de Deus é para aqueles que são seus servos. Deus desvenda a sua lei, Deus instrui a sua lei, Deus ensina a sua lei para quem o serve. Ele não ensina para qualquer pessoa. Ele ensina para pessoas que têm a sua vontade cativa e têm a sua palavra, que têm as suas ordens como lei, como instrução, e têm-no como Senhor. Ele não instrui pessoas que não servem a Ele, pessoas que não são dedicadas e que não são obedientes a Ele. O salmista está dizendo que a generosidade de Deus, a bondade de Deus em revelar a lei, está com aqueles que o servem. A segunda verdade que eu posso encontrar nesse texto é que a bondade de Deus também precede uma vida direcionada por Ele. Se Deus não for bondoso para conosco, jamais nós conseguiremos conduzir a nossa vida na lei dEle. A bondade de Deus está com você. Está com você porque você nessa manhã está aqui ouvindo esta palavra, atentando a ela e querendo aprender mais dela. Se esse desejo está no seu coração, é porque Deus é bondoso para com você. É porque Deus despejou da sua bondade para com você. A terceira verdade que eu posso encontrar nesse verso é que a bondade de Deus gera então uma mudança de vida direcionada pela palavra. Nós vemos aqui o salmista ansiando e orando por isso. Ele ora porque ele quer viver a vida, conduzir a vida, observar a lei, para poder governar ou administrar a sua vida de conformidade com a lei. Isso é bondade de Deus. Se Deus não for bondoso, além de não aprendermos a palavra, de não ouvirmos ela, nós não conseguiremos conduzir a nossa vida de conformidade com ela. A bondade de Deus vem de 3 maneiras aí então. Ela vem porque nós somos seus servos, ela vem porque Deus está nos instruindo, e ela vem porque através dela Ele está conduzindo a nossa vida. E se Ele conduz, isso é bondade, isso é ser generoso para conosco. Continue comigo, vendo aqui no verso 18, o que mais o salmista nos fala. Vamos ler juntos, verso 18. Desvenda para que eu as maravilhas da tua lei.
posso encontrar também algumas verdades bem interessantes nesse verso. Desvenda os meus olhos. Se o salmista está orando para que Deus os desvende, então ele está dizendo que não está no poder ou na capacidade dele contemplar o que realmente a lei é. Por isso ele ora. Ele entende que ele depende de Deus para poder encontrar a lei como algo maravilhoso e não como algo penoso, doloroso e horrendo. Muitas pessoas até ouvem o Evangelho e ouvem também falar da palavra de Deus, mas tem ela como pesar. Tem ela porque é cheia de restrições. Mas a ideia que o salmista está dizendo aqui é que nós, quando contemplamos essa lei, nós temos os nossos olhos, né? Deus tira as escamas dos nossos olhos para que nós a contemplemos como ela é. Quando nós a vemos de fato como ela não é algo penoso. Pelo contrário, ela é algo belo e maravilhoso. Então o salmista está dizendo que não está na capacidade dele, nem na sua capacidade intelectual, de compreender as verdades ou de ver a lei como ela é, mas está no poder de Deus em revelar isso, desvendar isso. O salmista está reconhecendo aqui que a sua capacidade intelectual não é suficiente para entender como de fato a lei é, como de fato a instrução divina é. Mas é Deus quem o revela, é Deus quem o desvenda. Nós podemos perceber, então, que as maravilhas da lei do Senhor são contempladas por nós, quando Ele quer desvendá-la. Há um profundo desejo do salmista aqui em poder contemplar isso, e por isso ele ora. Por isso ele percorre esses 2 trilhos do trem. Ora ao Senhor, para que eu veja aquilo que de fato o Senhor disse. Mostre a mim. Eu não sou capaz de ver, por isso desvenda para mim. Amados, é interessante porque o salmista, apesar de todo o seu relacionamento com Deus, apesar de conhecer a Torá decorada, ele não se via ainda capacitado para contemplar essas maravilhas, a não ser que Deus o desvendasse. Há um coração humilde aqui. Há um coração que, quando se aproxima da palavra do Senhor, não confia no seu conhecimento, mas confia no poder e na graça de Deus. No verso 19, vamos ler juntos? Sou na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Amados, quando ele fala eu sou peregrino, peregrino nada mais é do que uma pessoa que está residindo temporariamente em algum lugar, está passando por ali. Dorme uma noite ou 2, uma semana, um mês, mas não mora ali. A sua residência não é ali. E o salmista fala que ele é peregrino aqui nesta terra. Por isso ele pede para que Deus não esconda dele as instruções divinas, os mandamentos divinos e a lei do Senhor. Ora, Deus é possível que Deus esconda de nós a sua lei, quando principalmente em alguns momentos da nossa vida nós estamos em rebeldia com Ele, não servindo a Ele. Vou pegar um exemplo de Davi também. Quando ele está em adultério com Betseba, ele passa um bom período dessa vida, com um período tenebroso, onde ele não encontra intimidade com Deus, não encontra comunhão com Deus, que ele está em pecado. E ele fala depois que o profeta vai e revela o seu pecado a ele fala que naqueles momentos os seus ossos estavam sendo corroídos. Em outras palavras, Deus não estava revelando a ele a sua lei. Deus não estava desvendando a ele a sua lei. Deus estava escondendo dele a preciosidade da lei para que ele então fosse constrangido pelo pecado, para que ele fosse comprimido pelo pecado, para que posteriormente ele fosse então agraciado com a bondade de Deus e ver o seu pecado diante de si e se arrepender. Amados, esse texto fala de uma verdade muito interessante. É que Deus é quem tem o controle dessa lei, e Ele revela essa lei a pessoas que não moram aqui, que não são daqui, a pessoas que não fazem parte desse mundo, estão no mundo, como Jesus disse, mas não são do mundo. O salmista percebe que a casa dele, a residência dele não é aqui, ele está só de passagem, mas o seu desejo por viver
aqui, como se estivesse já na sua residência, é tão grande, que ele pede: Senhor, mostra-me a tua vontade, mostra-me a tua palavra, mostra-me os teus ensinamentos, para que aqui eu viva como se eu estivesse lá. Há um anseio por isso, há um anseio por viver aqui, nesta terra, a vontade de Deus, como se nós já estivéssemos morando com Ele. Amados, o salmista expressa então o seu desejo intenso de tentar viver essa lei através da oração. Oro, Senhor, para que eu viva o que a tua palavra ensina. Não sou capaz de vivê-la, mas o Senhor pode me instruir, e o Senhor pode me conduzir com a sua bondade através dela, para que eu viva ela, para que eu viva ela hoje, agora, não amanhã. Amados, essa é a primeira divisão que nós percebemos nesse salmo, do verso 17 a 24. E vemos a segunda divisão de uma outra intensidade, de uma outra maneira. Ele fala agora do verso 20 ao 24 de um desejo que ele tem de conhecer essa lei e da confiança que ele tem em obedecer ou guardar essa lei, mesmo em situações difíceis. Acompanhe comigo no verso 20, vamos ler juntos? Consumida está por desejar. É interessante. A ideia de consumir aqui é a ideia de uma alma quebrantada, esmagada, como se pisa, digamos que a uva esmagada, como nós pisamos a uva, ela é esmagada pelos pés. Essa é a ideia, como se a nossa alma fosse como uma uva como essa, tivesse sido esmagada pelo desejo incessante em guardar e obedecer o ensinamento do Senhor. O salmista expressa aqui um desejo tão intenso, que ele fala que é incessantemente. Consumida está a minha alma por desejar intensamente, incessantemente os teus juízos. E é muito interessante porque ele usa essa palavra incessantemente. Acompanhe comigo no verso 21. Ele vai explicar por que é incessante essa palavra, o desejo de obedecer essa palavra, de guardar essa palavra. No verso 21. Juntos? Destruístes. – 22 também. Tira. E o 23. Assentar. Essa palavra incessantemente, ele está dizendo assim: olha, em todos os momentos eu quero obedecer a tua lei, mesmo em momentos de intensa perseguição e tribulação. O salmista diz que a sua alma é consumida pelo desejo de observar a lei do Senhor, mesmo nesses momentos tão difíceis. Ele fala que Deus destrói aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que confiam na sua própria capacidade intelectual ou na sua própria capacidade física. Ele destrói essas pessoas. E ele diz também que elas são malditas. Elas se desviam da lei do Senhor. E ele ora novamente e pede: tira de sobre mim o opróbrio, ou a vergonha, ou a difamação que essas pessoas fazem contra mim. Tira de mim esse desprezo, essas mentiras que são ditas sobre a minha vida, porque eu tenho guardado a tua lei. E essas pessoas são orgulhosas, elas não guardam a tua lei, não são guiadas por ela. Mesmo que príncipes, assentando-se contra mim, falam contra mim, mesmo nesses momentos ele diz que ele quer obedecer a sua palavra e obedece a sua palavra. O salmista está nos dando várias lições com esses versos. É que os servos de Deus, primeiramente, eles anseiam obedecer a lei do Senhor, não só nos momentos de bonança, mas sim nos momentos em que ele é perseguido, ou no momento em que ele tem dificuldade. Nós percebemos aqui que há uma falta de humildade para pessoas que não são administradas pela palavra.
Pessoas orgulhosas jamais podem contemplar a lei do Senhor como ela é. Pessoas que não têm a coragem ou a humildade de chegar diante da palavra, ser confrontado por ela e reconhecer os seus erros, não conseguirão contemplar quanto é maravilhosa a lei do Senhor. O salmista está dizendo que essas pessoas são destruídas pela lei. A lei tem dois papéis aqui, uma faca de dois gumes. É uma espada de dois gumes. Ela traz maravilhas para aqueles que obedecem com humildade e traz destruição para aqueles que não aguardam. O salmista está dizendo que nós precisamos ser humildes ao estarmos deparando com a palavra do Senhor. Nós precisamos realmente, ao ouvirmos a palavra do Senhor, avaliar a nossa vida e contemplar os nossos erros e ter esses erros corrigidos por ela. Isso é humildade. Reconhecer que ela está certa e nós não. A falta de humildade, irmãos, nos impede de conhecer a palavra de Deus tal qual ela é. Nos impede de aprender como a instrução divina é maravilhosa. Há também aqui, irmãos, uma outra lição. Guardar a lei divina não nos isenta de calúnias ditas a nosso respeito. Ter uma vida conduzida pela palavra não nos isenta disso. Pessoas vão falar bem de nós, vão falar mal de nós. Isso sempre vai acontecer. Mas aqui, o salmista está dizendo que digam mal, digam bem, em todos os momentos é que eu obedeça a sua palavra. Porque quem vai tirar essa vergonha que muitas pessoas colocam diante de nós quando nós guardamos a palavra, não somos nós, e sim Deus. Por isso ele ora: tira de mim o opróbrio e o desprezo, e tira de mim essa difamação, essa vergonha que eu estou passando porque pessoas estão falando mal, mas eu estou obedecendo a tua palavra. O salmista está dizendo que essas pessoas serão conduzidas, administradas e até mesmo castigadas por Deus. Mas quanto a nós, o salmista diz: eu tenho encontrado e considerado, avaliado e guardado a sua palavra. O salmista expressa aqui uma intensa confiança de que guardar a palavra, além de ser maravilhoso, benéfico, bondoso, é também gracioso, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. É o Senhor quem nos protege de todas as situações que podem nos surgir. Quem guarda a sua lei, contempla a maravilha dela, é administrado por ela e é protegido por Deus. Amados, é Deus quem nos livra então das difamações ditas a nosso respeito. Nos momentos de desprazer, perseguição e injúria, nós podemos encontrar prazer, deleite na lei do Senhor. Nos momentos conturbados, a lei do Senhor nos direciona a tomar decisões. Porque olha como ele finaliza o verso 21. Verso 21 diz: com efeito, verso 24, perdão. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. No momento em que estamos passando por tribulação, dificuldades, momentos difíceis, as nossas decisões são afetadas por esses momentos. Mas aqui o salmista diz que as decisões têm que ser regidas pela palavra, porque ela é que nos traz conselhos, e conselhos bons. Direção na tomada das decisões. Ela que nos direciona. Amados, nos momentos de dificuldade, conturbação e perseguição, que nós sejamos realmente direcionados pelos conselhos dados pela palavra. Lembra do Salmo 1, verso 2? Diz que, verso 1 e 2, bem-aventurado aqueles, vamos lá? Bem-aventurado. Esqueceram a música, Edson? Esqueceram a música já, Edson. Salmo 1,
Bem-aventurado o homem, segundo. Vamos pegar só o verso 1 e o verso 2, vamos lá. Bem-aventurados o homem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda. Essa próxima sentença: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Até aí. Amados, vê como o Salmo primeiro começa: bem-aventurado o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mesmo em momentos de tribulação, perseguição e difamação, as nossas decisões, a nossa vontade, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. Quanto nós amamos a lei do Senhor. Nós somos servos dele. Devemos nos achegar a ela com humildade, na confiança de que é ele quem revela a nós. Não somos nós que somos capazes de chegar a ela. E que o Senhor nos dê essa bondade, essa generosidade, seja generoso para conosco, para que nós contemplemos então quão maravilhosa é essa lei. Através da oração você pode fazer isso. A oração é um dos lados dos trilhos que nos conduzem a uma vida conforme a vontade do Senhor. Meditação na palavra e oração. Orar e meditar, para que sejamos conduzidos a um caminho de uma vida para um outro lugar, para a terra prometida. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, a tua lei é maravilhosa, as tuas instruções, o teu ensino são maravilhosos. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa é a essência da tua instrução, da tua palavra. Pedimos que o Senhor desvende esses mistérios, essas coisas maravilhosas que o Senhor tem nela a nós. Seja generoso para conosco. Nos instrui nela, Senhor, para que conduzamos as nossas vidas direcionados pela tua palavra. E se pessoas falarem mal de nós, que nós entreguemos os caminhos dessas pessoas nas tuas mãos. E que o Senhor retire de nós as mentiras ditas a nosso respeito, porque nós procuramos guardar a tua palavra, porque nós somos teus servos. E que ela nos dê orientações em que decisões devemos tomar nos momentos difíceis da nossa vida. Que possamos encontrar nesses momentos difíceis prazer nela. E isso só a tua bondade pode dar. Pedimos então, Senhor, rogamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, para que o Senhor seja generoso para conosco e desvende essa lei a nós, essa maravilha a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.